Vamos então para a região configuração dos componentes. Eu tenho 4 métodos nessa região. Carregar a imagem de fundo, clique, é o método lá do item do meu menu, né, do meu pop-up menu. Editar propriedades, clique, é o meu segundo IP lá do meu pop-up. Tem o método gravar alterações, que vai armazenar os dados dos objetos, né, dos componentes no banco de dados. E tem o método set resolução, que é aquele que posiciona os componentes aqui na minha janela. E nós vamos começar analisando aqui esse método editar propriedades. Tá? Para esse método editar propriedades, nós estamos utilizando um componente que já vem com o Visual Studio aqui, com o Visual C#. Eu vou até criar um novo projeto. Pronto. Para nós analisarmos esse componente com um pouco mais de calma. Tá? E aí você vai entender o funcionamento dele lá na aplicação. O componente ele se encontra aqui, olha. Pode chamar aqui esse All Windows Forms. Ele é o Grid Property. Vamos procurar. Aqui está. Grid Property não. Property Grid. Vou soltar ele aqui no formulário. Eu vou definir que ele vai ficar alinhado à esquerda. Pronto. E eu vou soltar alguns componentes aqui. Tá? Vou soltar aqui, por exemplo, um dos mais comuns aqui, um botão. Um combo box. Um label. Um link label. E um text box. Tá? Agora vamos ver aqui como foi que nós fizemos na janela do caixa para ativar esse componente. Veja como é simples, olha. O código é esse aqui, tá? A gente pega o grid propriedades e seta o objeto selecionado dele. Grid propriedades foi o nome que eu dei para ele. Então nós podemos alterar o nome dele aqui também. Ok, mas em que ocasião é que eu vou setar os dados do componente aqui nessa grid de propriedades? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar no formulário e eu vou escolher, eu vou passar o KeyPreview para True, tá certo? E aqui no pressionamento das teclas, no evento OnKeyDown do próprio formulário, keydown, eu vou testar se a tecla pressionada foi F1, tá? Então, ponto keycode igual a keys.f1. Se ele pressionou F1, então grid propriedades.selectEdgeObject igual a active control. Vai pegar o controle que está ativo, tá? Vamos executar isso daí. F5, pronto. Vou clicar no combo box, F1, e ele já ativou aqui, olha. Tá? Quem está ativo aqui
é o combo box, né? E a partir de então eu posso alterar todas as propriedades dele, né? Ou pelo menos as propriedades que são permitidas a alteração. Veja que o edit aqui, o text box ainda não está ativo lá, porque eu tenho que pressionar F1 primeiro, né? F1, agora sim. Negrito 16, posso alterar o tamanho dele também aqui. Posso alterar a cor dele. E por aí vai, né? Todas as propriedades aqui que estão disponíveis para alteração, eu posso alterar, tá? Vou clicar agora no link label, F1. Pronto. E agora eu já tenho o link label ali. E no label, o label não recebe foco, né? Então, se eu clicar no label aqui e pressionar F1, não vai acontecer nada. Tá? F1 no combo, tab, F1 no link label, apareceu lá. F1 nesse componente de texto. F1 no botão agora. Apareceram os dados do botão, mas o label não recebe foco, né? Então, como é que eu faria aqui para carregar as propriedades do label? Teria que modificar a minha lógica, tá certo? Então, por essas e outras, né, que nós não usamos o label lá. Até porque nós não conseguiríamos aí setar o foco para posicionar o label, né, reposicionar o label com o teclado, ali com o Alt setas, tá? Não seria possível, ok? Bom, mas esse componente já vem, né, com o Visual C Sharp, tá certo? E é ele que nós estamos utilizando para alterar as propriedades lá. No nosso projeto, nós fizemos o seguinte. Nós criamos uma janela chamada F-propriedades. Essa janelinha está aqui, ó. Tá? O código dessa janela é quase nulo, né? Eu apenas criei aqui um property grid estático para eu ter acesso a ele de outros formulários, tá? Daí eu pego o property grid padrão e seto ele para esse property grid estático que eu criei aqui acima, tá certo? E é esse grid de propriedades que eu vou acessar através do formulário caixa, né? E no Keydown, né, se o usuário ele pressionar Escape, eu fecho a janela. Esse é o código dessa janela de propriedades, tá? O que é que eu faço então no caixa? Eu instancio a janela, eu seto o objeto do grid de propriedades para o controle que está ativo e eu altero o caption, né, o texto do formulário para propriedades do controle, e aí coloco entre colchetes o nome do controle ativo. Depois eu exibo essa janela, tá? Vamos então executar e verificar o funcionamento. Aqui, olha, vamos alterar, por exemplo, as propriedades dessa descrição do produto aqui. Editar propriedades. Veja que lá em cima aparece o label descrição do produto, tá? E a partir de então, eu posso alterar as propriedades desse componente aí. Tá? Já alterou ali a cor do texto, né? Que eu já posso alterar o texto. Tranquilo, já posso fazer o que eu desejar. Pressionei ESC, saí da janela, tá? F12, não vou salvar as alterações. O outro método que nós vamos analisar ainda nessa videoaula é o método carregar imagem de fundo. Bem simples também, né? Nós temos aí no próprio formulário, né, uma imagem de fundo que nós carregamos já está ativa, tá? Para isso nós utilizamos o background image. Se você observar, nós podemos selecionar aqui o nosso Fcaixa e aqui em background image, ó, nós já carregamos essa janelinha, né? Tela 1024x768, tá? Muito bem. Retornando aqui, como é que a gente faz então?
Eu vou chamar um Open File Dialog. Daí, se o resultado for ok, né, se o usuário ele pressionou ok nessa janela, eu vou carregar no background image o nome do arquivo que foi selecionado nessa janela aí. Apenas isso, bem simples esse método. Vou executar então. Botão direito, carregar a imagem de fundo, aparece a minha janela para eu selecionar. Selecionei a minha imagem, abrir e aí ela foi carregada. Tá? É interessante ter atenção nesse método aí, se o usuário ele selecionar algum arquivo que não seja uma imagem, né? Isso não está sendo tratado, fica aí como exercício para você tratar. Vamos dizer que ele carregue aqui um ini, por exemplo. E aí já aconteceu um problema na aplicação. Tá bom? Então é interessante você testar aqui se o arquivo que está sendo carregado é realmente um arquivo de imagem. Isso aí fica a título de exercício para você e para o treinamento. Nós vamos deixar dessa forma mesmo. Tá bom? Na próxima videoaula nós vamos analisar então os métodos set resolução e gravar alterações.